Vamos lá para a nossa lição. Capítulo 2, né? Essa primeira sessão é sobre como discipular, né? E nós estamos aí no capítulo de número 2, voltado para o próximo. Então, como discipular, né? Como discipular? O discipulado tem como característica ser voltado para o próximo. Na semana passada a gente discutiu sobre a importância da influência no processo de ajudar outras pessoas a seguirem Jesus Cristo. Nós vimos que nós sabemos que o ser humano ele muda naturalmente. O ser humano é mutável. E o ser humano ele é influenciável para o bem ou para o mal. Dentro dessa perspectiva, nós colocamos que uma das características de ajudar uma pessoa a seguir Jesus é a influência. Nós influenciamos aquele que nós estamos discipulando. Isso é muito importante entender. Dentro dessa perspectiva, nós precisamos abordar outras características do que era ajudar outras pessoas a seguir Jesus. E dentro dessa perspectiva, nós entendemos nós iremos aprender que o discipulado, né? O discipulado, ele envolve... Eita, a pilha acabou. Acho que a pilha acabou. O discipulado, ele também envolve... Ai, que pena. Sabe? Tá aberta, ela cheia, ó. Hã? Pode ser. Se não for atrapalhar a senhora. Não, foi aqui, ó. Foi. Aí, pronto. Acho que tá muito longe, é por isso. Mas tá bom. Então, discipulado envolve... Deixa eu colocar aqui. Discipulado envolve uma busca consciente e intencional de se preocupar com o próximo no processo de discipulado. E nós estamos aqui dando muita ênfase na questão da intencionalidade, né? Uma busca consciente e intencional de se preocupar com o próximo nesse processo de discipular, de caminhar com outra pessoa. O autor escreveu o seguinte: no último domingo da igreja, ele está pensando talvez numa igreja maior, mas ele diz assim, no último domingo da igreja, está na introdução aí, onde você estacionou o carro? A que horas você chegou à igreja? Onde se sentou? Com quem falou? Cada uma dessas decisões lhe deu a oportunidade de se entregar ao bem alheio e assim unir-se à obra de Cristo. Ou deu-lhe a chance de cuidar de si e fazer o que é melhor para si mesmo. Você estabeleceu estratégias de forma consciente para abençoar outras pessoas com cada uma dessas decisões? Então, por exemplo, imagine uma igreja maior onde é necessário estacionamento, né? Imagina que você observa que os mais jovens estão estacionando seus carros mais perto do templo, enquanto os mais idosos estão estacionando o carro mais longe do templo, então eles, consequentemente, vão ter mais dificuldade de se locomover até o templo. Nós prestamos atenção nisso, se nós tivéssemos uma igreja maior, né? A que hora a gente chegou na igreja? Né? Isso diz respeito ao modo como nós olhamos para a condução do culto. Se nós chegamos atrasados na igreja, por vezes nós chegamos no meio do culto, já começou, como isso impacta na vida naquele momento com relação à vida dos nossos irmãos, aos nossos irmãos? Se atrapalhar eles, nós chegamos atrasados. Ele está falando sobre olhar para todas essas questões e elaborar de forma consciente o modo como nós precisamos entender que nós precisamos, em todas as questões, beneficiar o próximo. E a gente costuma, depois que acaba o culto, olhar para todos da igreja, observar se há alguém visitante, observar se há alguém mais afastado no canto, e se há essa pessoa, nós temos a consciência de que ela é uma visitante, não pode ficar sozinha, de que ela precisa estar ali com alguém, conversando, para que ela se sinta bem. Há essa intencionalidade
na nossa mente já? Por quê? Porque isso define o discipulado. É a preocupação com as pessoas, o nosso próximo. Ou a gente chega na igreja aqui atrasado, porque afinal de contas não vai atrapalhar ninguém mesmo, não, e tudo mais. Eu acho que não tem problema o idoso caminhar um pouquinho mais, faz parte da vida, as pessoas têm que aprender. Porque a gente não quer, né, problema pra gente. Então, isso diz respeito a um tipo de relação entre aquele que discipula e quem está sendo discipulado, que é crucial. Se nós não olhamos para o outro, né, nós não vamos conseguir discipular de forma eficaz. Eficaz. Nós não vamos conseguir levar aquele a quem nós estamos discipulando à maturidade cristã. Porque imagina se aquele discípulo, se aquele que está sendo discipulado por você tem um problema. Se você não é intencional e não tem consciência de que precisa ajudá-lo, você nem pergunta como ele está. Isso é um problema. Na medida em que, como um novo na fé ou imaturo na fé, vão ter questões daquele que está sendo discipulado que fazem com que ele seja imaturo. Então, se você não for intencional, você não vai conseguir identificar. E esse é um problema. Então, precisamos aprender que ajudar outras pessoas a seguirem Jesus Cristo significa ter a vida voltada para o próximo. Vamos lá? Ler Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 6 e 7. Tem aqui na minha... Eu anotei ali, se você quiser ver ali depois e só ir anotando no seu papel, fica à vontade. Está tudo no capítulo 1, tá? Capítulo 6, versos 6 e 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim, ó. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha aí, ó, verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, o processo de discipulado nos mostra que isso começa com os pais. É o que o autor vai argumentar. Na própria constituição da natureza de um pai, ou da natureza dos pais, Deus ele colocou o desejo da atenção amorosa dos pais para com os seus filhos. E essa atenção amorosa na criação e no cuidado de uma pessoa é algo que está na essência do que é ser pai. E o desejo do pai é cuidar a fim de que o filho se desenvolva como ser humano. Se desenvolva como ser humano. Não tem aquela frase? A gente cria os filhos para o mundo. Por quê? Porque os pais, eles educam os seus filhos, eles querem que os seus filhos cresçam. E vocês são prova de que os pais, eles dão atenção para os seus filhos. Uma atenção que gera cuidado, proteção, que gera desenvolvimento. Então, imagina quando você ia lá, que seu filho tirava nota vermelha, nota baixa na escola. Você corria na escola. Por quê? Como que isso tem relação com o filho? Olha, se eu estou pensando que o meu filho precisa se desenvolver enquanto ser humano, se eu não for puxar a orelha dele agora, e se eu não me preocupar, se eu não tiver essa relação com a escola, qual vai ser o futuro do meu filho? Porque nós estamos preocupados em levá-los à maturidade. E isso não é diferente na perspectiva bíblica do Velho Testamento. O Velho Testamento está dizendo que quem leva ou quem discipula os filhos são os próprios pais. E em quais ambientes? O verso 7 diz: e delas, ou seja, as palavras que Deus ordenou a Moisés, os pais devem falar para os filhos assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Por quê? Porque
Os pais têm naturalmente o desejo de ver os seus filhos transformados e levados da imaturidade para a maturidade. E os pais não medem esforços para fazer isso. Dentro dessa perspectiva de que pessoas caminham junto com outras pessoas para levá-las à maturidade, nós vemos, por exemplo, a história ou a relação de Moisés e Josué, aonde Moisés, que foi quem passou a liderança do povo de Deus para Josué. E dentro desse processo, houve momentos em que Moisés treinou Josué para ser o seu sucessor e o líder do povo de Israel. Moisés caminhou junto com Josué a fim de que ele pudesse passar a experiência de liderar um povo tão grande como Israel. Pessoas caminham com outras para levá-las à maturidade. E o que falar de Eli com relação a Samuel, que foi seu sucessor no sacerdócio do povo de Deus na época dos juízes? O que falar de Elias e Eliseu, onde Eliseu caminhava junto com Elias para aprender, o ministério profético. Então, todos esses exemplos nos mostram que faz parte da essência do que é discipular, faz parte da essência do que é ajudar outras pessoas a seguir Jesus, o se preocupar, se voltar para o próximo, estar junto daquele que você está discipulando, se preocupar com as suas necessidades espirituais, principalmente, e fazer com que você seja um instrumento de mudança na vida dele. Alguém que Deus colocou na vida daquela pessoa imatura, que vai levá-la à maturidade. E isso, o que o Mark Dever está argumentando? Isso exige que você se preocupe. Isso exige que você caminhe junto. Isso exige que você se disponha para o outro. Por quê? O discipulado é voltado para o próximo. Vamos lá. O maior exemplo. O exemplo de Jesus. Marcos capítulo 3, verso 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. A partir do versículo 15, Deus vai, o Marcos ele vai descrever quem são os 12 selecionados. O que esse texto descreve? Esse texto descreve o seguinte: Jesus ele estava no meio, ele estava pregando e curando uma multidão. E dessa multidão, Jesus chamou aqueles seus discípulos mais próximos. E a esses discípulos ele selecionou, ele designou 12. Então perceba que no círculo de relacionamento, de discipulado de Jesus, ele, em meio à multidão, seleciona 12. Em meio à multidão, ele seleciona 12. Então, perceba que o círculo vai diminuindo. O círculo de amizade e o círculo de acompanhamento do discipulado de Jesus vai diminuindo. Então, nós temos ali, nessa esfera mais distante, nós temos as multidões. Aquelas que geralmente queriam somente as curas. Aquelas que achavam que Jesus era só mais um profeta. Esses faziam parte de um círculo um pouco mais distante de Jesus. Eles deixavam de aprender com Jesus? Não. Mas não criam exatamente que Jesus era um Messias, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Multidão. Perceba que está mais distante do círculo de Jesus. E aí nós temos aqui os discípulos que são mencionados aqui, no versículo 13. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Lembra que Jesus enviou 70 discípulos? Acho que lá em Lucas capítulo 9, ele envia 70 discípulos. Esses faziam parte de um círculo um pouco mais aproximado de Jesus.
Esses parece que também recebiam treinamento para a evangelização, porque Jesus os envia para uma missão de evangelização. Mas eles ainda estavam numa esfera intermediária do círculo de relacionamento de discipulado de Jesus. Aí mais próximo, aqueles que estavam caminhando literalmente do lado de Jesus, esses eram 12. E a esses Jesus dedicou mais tempo, energia para treiná-los. E eu vou além, dizendo que, como o autor nos mostra aqui, ele vai trabalhar a ideia de que dentro do círculo dos 12, Jesus ainda havia selecionado 3, Pedro, Tiago e João. Se você vê a narrativa da transfiguração, quem está lá? Pedro, Tiago e João. Se você for ver a ressurreição da filha de Jairo, quem está lá? Os 12? Não. Pedro, Tiago e João. Então, qual é o padrão de Jesus caminhar? De fazer discípulos e caminhar com discípulos, nesse relacionamento de discipulado? A esfera vai diminuindo. O círculo de referência, de influência de Jesus diminui, para que ele consiga dar atenção para aqueles que lá no futuro serão líderes, ou os principais líderes dentre os apóstolos. Todos os apóstolos são enviados a pregar, mas Jesus ele ainda destaca 3 desses 12, para poder influenciá-los melhor, para poder tratá-los melhor. Percebe qual o exemplo de Jesus? Aí, dentro desse processo, Jesus caminhou com eles todos os dias. Conversou com eles e tratou das suas maiores dificuldades, a fim de levá-los da imaturidade para a maturidade. Porque Jesus nos ensinou que o discipulado é voltado para o próximo. E o que dizer do apóstolo Paulo, que também realizou um trabalho de caminhar com o discípulo. Atos 16, de 1 a 3. Diz assim, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, Paulo, ao avistar o filho de mulheres crentes, o que ele faz? Discipula. Ele quer caminhar junto com Timóteo para desenvolvê-lo. O mais interessante é que mais tarde Timóteo vai se tornar pastor ou evangelista, vai se tornar um líder da igreja, e aí Paulo vai falar assim para ele: aquilo que você aprendeu, transmite a outros. Então, Paulo exerceu influência sobre Timóteo, discipulou Timóteo, levou Timóteo à maturidade, caminhou. Timóteo estava na companhia de Paulo. Paulo chamou ele para estar na companhia dele. Paulo se tornou um pastor. Aí agora Timóteo se tornou um pastor. Ou seja, se tornou um homem maduro, vocacionado por ministério pastoral. Aí Paulo manda uma carta para ele e fala assim: agora, tudo que você ouviu, transmite a outros. Isso é a essência do discipulado. Mas onde começa? Você tem que se voltar para o próximo. Você tem que caminhar junto com ele. Você tem que levar à maturidade cristã. Muito importante isso. Discipulado. Voltado para o próximo. Segundo lugar, trabalho e luta. E aqui que chega aquele ponto que a senhora estava comentando. Trabalho e luta. O que significaria para você entregar-se a esse padrão bíblico de investir em filhos espirituais? E aqui ele vai falar sobre trabalho e luta. Ou seja, o discipulado vai exigir de nós um desgaste. O discipulado vai exigir de nós certa prioridade. O discipulado vai exigir de nós que nós vamos até os limites das nossas forças. E isso ele vai trabalhar essa ideia aqui, porque o discipulado vai mesmo. Mas vamos observar Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29, que diz assim: o qual nós anunciamos. Anunciamos quem?
Cristo Jesus e os benefícios da sua redenção, tá? Esse é o anúncio que Paulo está falando aqui. Então, Cristo Jesus, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Qual é o contexto da carta de Paulo aos Colossenses? Os colossenses estavam sendo influenciados por filosofias que tiravam a centralidade de Jesus Cristo no processo de maturidade cristã. Então eles recebiam ensinamentos de falsos mestres que os levava a ter um rigor de vida, mas que tirava a centralidade de Cristo e possivelmente trazia os méritos para eles mesmos. Mas Paulo está falando, a única riqueza que vocês têm é o próprio Cristo. O que significa dizer que só Jesus pode conduzi-los à maturidade. E Paulo vai explicar como é esse processo de maturidade que só Cristo faz acontece. E o autor, o Mark Dever, ele diz o seguinte: Paulo, no propósito de levar filhos espirituais à maturidade, ele primeiro trabalha de forma árdua. Ele luta. Porque ele escreveu no verso 29, o quê? Para isso, ou seja, para levar, para apresentar todo homem perfeito, a palavra perfeito é sinônimo de maduro, eu anuncio Jesus para levar vocês à maturidade. E até que ponto eu faço isso? Para isso eu também me afadigo. O que é se afadigar? Se afadigar é você fazer uma coisa até você se cansar, se afadigar. Então Paulo fala que esse processo de discipulado de cada cristão de Colossos é um processo que levou ele à fadiga, que levou ele ao cansaço. Ou seja, discipulado, essa questão de se envolver com o outro vai te levar à fadiga e vai te levar ao cansaço. Deve escrever o seguinte: o poder espiritual é exercido quando nos doamos de forma extenuante em favor do outro. A palavra usada com o sentido de luta, ou seja, se afadigar, em Colossenses 1:29, também pode ser traduzido como agonia. Se perdermos de vista que, olha só que importante, se perdermos de vista que ajudar outras pessoas a seguirem Jesus envolve trabalho árduo, nós iremos nos acomodar. Denver lembra, no final desse subtema, que a verdadeira fé cristã não é preguiçosa, é uma fé atuante como a de Paulo. Essa frase está no subtema trabalho e luta. Está lá no finalzinho, lá, se você quiser grifar ela. Tá vendo aí? Porque ele vai até cansar, até se afadigar. Você já foi na academia? Você já correu? Você vai correndo. Vai chegar uma hora que você vai entrar em fadiga. E aí você está falando, eu trabalho. Eu discipulo. Eu levo as pessoas à maturidade, num processo, até eu cansar. Eu chego ao cansaço, eu luto, eu estou numa agonia. Se preocupar, se envolver com outras pessoas. Agora, se a gente se esquece disso, a gente não vai querer fazer isso pelas pessoas. Se a gente não pressupõe isso, o cansaço, a luta, em favor do outro, a gente se acomoda. Então a gente precisa entender isso. Alguma questão até aqui? Posso continuar? Alguma contribuição? Alguma opinião? Não? Perceba, o trabalho de discipulado é árduo. Mas a gente não deve pensar que por isso ele seja impossível para nós, nos nossos contextos de vida, né? Nesse trabalho árduo do discipulado, há aí o terceiro subtema,
a atuação poderosa de Deus. Nós consideramos a fadiga e o cansaço que é se dispor para o outro num processo de discipulado. Mas o texto, Paulo também diz que Deus está atuando aí. O apóstolo Paulo diz lá na segunda parte, né, do verso 29. Para isso que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo o quê? A sua eficácia, a eficácia de Cristo, que opera eficientemente em mim. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que isso diz respeito à graça do próprio Cristo. Então, enquanto Paulo estava se afadigando e se esforçando, ele está dizendo que ele só conseguia se manter assim porque a graça, porque a eficiência do sustento de Jesus Cristo é que o mantinha. Mark Dever diz assim: Deus estava agindo com poder e atuando por meio do apóstolo. Ele também instrui dizendo o seguinte, Mark Dever: se você e eu esperamos contribuir com qualquer bem para o próximo, se esperamos influenciar outras pessoas por amor a Cristo, como a gente falou no capítulo anterior, isso acontecerá quando o Espírito de Deus agir em nós e por nosso intermédio. É isso aqui que eu tento bater na tecla com os nossos irmãos que são tímidos. Que são tão tímidos que ficam nervosos só de pensar em falar em público. Porque eles ainda não entenderam que é possível ser sustentado por Deus nisso também. Porque eu sempre lembro dos textos de Atos, que no contexto de pregação do Evangelho pelos membros da igreja, os versículos bíblicos dizem assim, ó, e o Espírito Santo lhes deu intrepidez para que falassem as verdades do Evangelho. O que é intrepidez? É coragem. Então, esses irmãos não entenderam que eles serão sustentados por Deus no desenvolvimento da sua maturidade cristã com relação à timidez. Eles nem pressupõem tentar de tanto medo. Mas o texto está dizendo que a gente também não pode pressupor, não se afadigar com medo de não dar conta. Porque no fim das contas, quem nos sustenta é o Espírito. Nós precisamos discipular e nos afadigar nesse processo dependentes do Espírito. Sabe por quê? Porque senão a gente nunca vai fazer discípulos. Nunca. Porque é um trabalho árduo, cansativo. Então nós nunca vamos querer. Para que a gente possa enfrentar isso, nós precisamos depender. Nós precisamos da dependência do Espírito. Dependa do Espírito, então. Eu vou fazer, é difícil e árduo, mas eu irei fazer, porque eu sei que Cristo me sustentará, o seu Santo Espírito me dará forças para continuar levando outras pessoas a serem maduras na fé. Em quarto e último lugar, se por um lado, Deus nos concede graça para realizar o trabalho árduo do discipulado, Paulo ensina 2 instrumentos que ele usou para levar novos discípulos à maturidade, que são, está vendo aí o quarto subtema? Anunciar e apresentar. Essas são 2 ferramentas. Aqui, esse é um assunto, inclusive, que nós iremos desenvolver depois que nós acabarmos esse livro. Por quê? Porque se esse livro nos ensina como levar outras pessoas a seguir Jesus, as ferramentas, quais são as ferramentas para isso? A palavra de Deus, Então a gente precisa ser treinado na Escritura também. Então vai chegar um momento que a gente vai ser treinado na Escritura. Por quê? Porque o verso 28 diz, de Colossenses 1, o qual nós anunciamos. Ele está falando sobre o anúncio de Cristo. Paulo leva os homens à maturidade, os discípulos de Jesus à maturidade, anunciando o Cristo, mostrando o Cristo. Como que ele faz isso? Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. E aqui o autor ele trabalha o que é anúncio, advertência e ensino. Ou seja, quando Paulo mostra
Quando Paulo anuncia Jesus para aqueles a quem ele está discipulando, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando os novos discípulos não estão comprometidos, quando eles têm falhas de caráter, quando eles não conseguem se adaptarem à vida cristã, eles precisam ser advertidos. E aí Mark Dever diz assim: Paulo adverte as igrejas a se afastarem do que é desprovido de valor, daquilo que não tem nada a ver com Cristo e das riquezas de Cristo. Isso é advertir dentro do discipulado. Paulo, ele adverte as igrejas a se afastarem do que é nocivo à fé cristã. Esse é um instrumento de discipulado, meus irmãos. Como eu discipulo aqueles que não estão sendo corrigidos? Eu advirto eles. Olha, isso que você está fazendo não se parece com a cruz, não está de acordo com Cristo e com o seu amor e com a sua esperança. Não está de acordo com a paz que excede o entendimento em Cristo. Isso é advertir. Mas um outro instrumento é o ensino. E o que Paulo ensina? Ele ensina os crentes a se unirem às riquezas na sabedoria do Evangelho. Então, se por um lado os discípulos precisam se afastar do que é ruim, Paulo adverte. Mas e para aproximar eles da beleza e da riqueza do Evangelho de Jesus? Ele ensina. Ele ensina. São duas ferramentas para o discipulado. Isso é que vai levar, então, é esse anúncio, advertir e ensinar, é que vai levar os discípulos a se tornarem maduros e serem apresentados a Cristo por Paulo, maduros, mais parecidos com Cristo. Ele termina dizendo que existem tesouros de sabedoria e conhecimento a serem encontrados no ensino do Evangelho. Parte, então, da maturidade cristã é saber discernir entre o certo e o errado, o verdadeiro e falso, o precioso e o desprovido de valor. É assim que Paulo deseja apresentar o povo de Deus plenamente maduro e totalmente desenvolvido. Meus irmãos, discipulado é voltado para o próximo. Isso vai custar. Isso vai custar. Porque Jesus disse que o discipulado custa, tanto aquele que ajuda, tanto aquele que segue. Para os dois custa. Jesus disse: se aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Siga. Negue-se a si mesmo. Siga. Isso é fácil? Não é fácil. Sabe por quê? Sabe por que não é fácil? Porque isso mostra a nossa condição de pecadores. Todas as vezes que nós cansamos, porque estamos cuidando do outro, no fim das contas isso revela que nós precisamos mais de Cristo. Porque esse corpo humano cansa, porque foi afetado pela queda, pelo pecado do humano. Então, em cada gota de suor que nós damos em favor do próximo, mais um pouco de maturidade ele terá. Mais um pouco ele será conduzido por Cristo através de nós. Amém?